O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Eu sou Arquimedes de Castro, este é o Rádio é Notícia e hoje eu vou falar novamente sobre a tramitação no Supremo Tribunal Federal da criminalização da homofobia. O ministro Celso de Mello viu omissão do Congresso em legislar sobre crime de homofobia. O voto será concluído na próxima quarta-feira. O ministro do STF fez longa defesa dos direitos LGBT. O STF já rejeitou indenização às vítimas. O que aconteceu foi o seguinte: em meio a citações a Sartre, Simone de Beauvoir e Oscar Wilde, alfinetando a ministra da Família, Damares Alves, e resgatando histórias do Brasil colonial, que o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a omissão do Congresso em legislar sobre a criminalização da homofobia e transfobia. O decano, como é chamado Celso de Mello, justamente porque é o ministro com mais idade, há mais tempo no Supremo Tribunal Federal, o decano ressaltou o respeito às atribuições do Congresso, que vê, o ministro vê o Congresso como o único com competência para aprovar leis estabelecendo crimes. O julgamento foi suspenso, sem a conclusão do voto do ministro, que será retomado na próxima quarta-feira, dia 20, com os apontamentos de possíveis soluções para a demanda legislativa, para a demora do Legislativo em apresentar um projeto de lei que criminalize a homofobia. O ministro Celso de Mello é relator da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO 26, que foi movida pelo PPS e que está em julgamento conjunto com o mandado de injunção 473 ou 4733 da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, que busca que o Supremo reconheça a inércia do Parlamento em criminalizar a homofobia. E o ministro reconheceu isso. O ministro é o primeiro a votar. Ao longo de mais de 3 horas de votos, o decano não deixou dúvidas de que é favorável à criminalização da homofobia, mas também disse que não cabe ao Supremo criar nova tipificação penal, sendo que esta é competência do Congresso. Em meio ao voto de Celso de Mello, os ministros aproveitaram para, por unanimidade, rejeitar o pedido da ADO 26 de indenização pelo Estado às vítimas de transfobia e homofobia diante da omissão de legislar. Isso foi afastado. Celso criticou a ausência, que ele chamou de conspícua, de qualquer providência do Congresso para sanar a tramitação imensamente lenta dos projetos que criminalizam a homofobia. E lembrou de projeto aprovado pela Câmara que morreu no Senado por considerarem os senadores que a questão seria tratada quando da reforma do Código Penal. Ouça um trecho do longo voto do ministro, um trecho que eu separei para você entender o contexto do que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. Seja por ação do Estado, seja, como no caso, por omissão e prolongada inércia do poder público. A situação de inércia do Estado, senhor presidente, em relação à edição de diplomas legislativos necessários à punição dos atos de discriminação praticados em razão da
a orientação sexual ou da identidade de gênero da vítima é precisamente a hipótese suscitada nesta demanda pelo autor. O exame do quadro delineado nos presentes autos evidencia a existência na espécie, em análise, de nexo de causalidade entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e a configuração objetiva da ausência de provimento legislativo de outro, cuja edição se revela necessária à punição de atos e comportamentos resultantes de discriminação ou de violência contra a pessoa em razão de sua orientação sexual ou em decorrência de sua identidade de gênero. A hipótese versada nesta ação constitucional traduz, como precedentemente enfatizado no douto parecer do Ministério Público Federal, traduz uma típica situação de desrespeito à lei fundamental por omissão normativa unicamente imputável, neste caso, ao Congresso Nacional, uma vez que, decorridos mais de 30 anos da promulgação da Carta Política, esta, no que concerne à discriminação contra homossexuais e transgêneros, ainda não constituiu objeto da necessária regulação legislativa viabilizadora da proteção penal a ser dispensada e a que têm direito os integrantes da comunidade LGBT. O dever jurídico de editar a lei em questão revela-se imputável, no caso, ao Congresso Nacional, destinatário específico da imposição legiferante inscrita no artigo 5º, tanto dos seus incisos 41 e 42 da Lei Fundamental, por efeito do que dispõe o artigo 22, inciso 1º da Constituição, desde que é unicamente atribuível ao Poder Legislativo da União a obrigação jurídica de formulação de diplomas legislativos indispensáveis à efetivação dos mandados de incriminação a que aludem os incisos 41 e 42 do artigo 5º da Constituição e que foram objeto, como acabei de ler, daquele julgado de que foi relator entre nós o eminente ministro Gilmar Mendes, refiro ao HC 104/410 do Rio Grande do Sul. Portanto, senhor presidente, o decorrido esse período, esse longo período de tempo, não é? O que se nota é a falta da necessária intervenção concretizadora do Congresso Nacional, que se absteve até o presente momento de editar o ato legislativo essencial ao desenvolvimento da plena eficácia jurídica dos preceitos constitucionais em questão. Tenho por inacolhível, por isso mesmo a alegação de que a mera existência de proposição legislativa no Congresso Nacional afastaria por si só a configuração na espécie de inércia por parte do Poder Legislativo. Isso, inclusive, foi ontem reafirmado da tribuna pelo eminente senhor vice-procurador-geral da República. Cabe observar no ponto que, após mais de 5 anos de tramitação, o projeto de lei 5.003 de 2001, proposto pela então deputada federal Yara Bernardi, em 7 de agosto de 2001, com o objetivo de definir os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. Ele foi aprovado em 23 de novembro de 2006 pela Câmara dos Deputados, vindo a ser encaminhado ao Senado Federal, no qual passou a ser designado como projeto da Câmara número 122/2006. Essa proposição legislativa, vale dizer, o projeto de lei 122/2006 do Senado, por sua vez, então em tramitação na Câmara Alta do Senado da República, não obstante decorridos mais de 8 anos de seu recebimento na Câmara Alta, teve encerrada sua apreciação ao final da 54ª legislatura, uma vez que, segundo as normas regimentais, impôs o arquivamento automático das proposições que se encontram em processamento há mais de 2 legislaturas. Para Celso de Mello, senhoras e senhores, não cumprir a Constituição é estrangulá-la ao nascer. O voto do relator está dividido em 18 tópicos e foram abordados 11 nesta sessão. São 2 sessões do Supremo Tribunal Federal dedicadas a discutir esse tema de criminalização da homofobia. No primeiro tópico,
O ministro dedicou-se a conceituar a sigla LGBT e identidade de gênero. Depois, citou o trecho de tese de doutorado do advogado e professor Paulo Lotti, representante dos autores das duas ações que pedem a criminalização e que sustentou na tribuna no primeiro dia de julgamento. Já para conceituar a identidade de gênero, Melo citou trechos do livro O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. O ministro ainda ironizou fala de Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, que logo após a posse disse que haveria uma nova era em que menino veste azul e menina veste rosa. Depois, Celso de Mello passou pelo Brasil colonial, citou um verso de Oscar Wilde para seu amante, o que o fez ser condenado pelo crime de homossexualismo em 1895, e fez categórica defesa dos direitos da comunidade LGBT, dizendo que são vítimas de contínuas violações de seus direitos e liberdades fundamentais. Para o relator, se impõe proclamar agora, mais do que nunca, que ninguém, absolutamente ninguém, pode ser privado de direitos nem sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica por orientação sexual ou ainda em razão da sua identidade de gênero. Isso significa que também os homossexuais e também os integrantes da comunidade LGBT têm direito de receber a igual proteção das leis, a igual proteção do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República. Esse caso, senhoras e senhores, começou a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal na quarta-feira. A primeira sessão foi reservada para as sustentações orais dos advogados, representantes dos autores das ações, do Senado e da Câmara e dos amigos da Corte, aceitos no processo. As duas ações pedem que o Supremo reconheça a omissão do Congresso em legislar sobre o crime de homofobia e a tipificação dos crimes de homofobia e transfobia. Na prática, os autores pedem para que crimes motivados pela orientação sexual ou identidade de gênero sejam incluídos na lei do racismo, a Lei 7.716/89, lei de 1989. Nós temos aí uma situação complexa. O ministro chegou a dizer que, por sua defesa às minorias, seria incluído no índex mantido pelos cultores da intolerância, cujas mentes sombrias rejeitam o pensamento crítico e desconhecem a importância do convívio harmonioso entre visões de mundo antagônicas. Esse relatório do ministro Celso de Mello vai entrar para a história do direito brasileiro e para a histórica luta de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros pelo reconhecimento dos seus direitos. É uma história de luta em busca da liberdade sexual, da quebra dos padrões e dos paradigmas. Eu disse ontem, num comentário que fiz no meu podcast e também na emissora de rádio aqui, na Rádio Cidade, que havia grande chance dessa ação prosperar no Supremo. E já começou a prosperar com o voto favorável do relator Celso de Mello. Mas qual a solução para isso? Porque está claro que o Congresso Nacional, em sua maioria, senadores e deputados, não querem votar um projeto que criminalize a homofobia. Porque entendem que isso teria uma consequência ou consequências muito ruins, principalmente
porque alguns indivíduos que se arvoram como defensores da moral e dos bons costumes, sempre que entabulam um discurso falando sobre comportamento homoafetivo, não deixam de serem preconceituosos e de taxarem homossexuais como diferentes, como inferiores, como desumanos, como muitas vezes portadores de uma doença de comportamento que seria curável através da fé, através da aceitação dos dogmas estabelecidos pelas igrejas para o comportamento sexual dos seus membros. E é contra isso que o movimento gay se impõe. Repare que nós temos aí uma questão bastante interessante, independentemente do resultado da votação, independentemente da solução a ser apresentada pelo Supremo Tribunal Federal, o fato de estarmos, a sociedade brasileira está discutindo isso no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é em si um avanço significativo. E eu digo isso porque todas as vezes que alguém vai defender os gays, as lésbicas, os bissexuais, transgêneros, é um indivíduo, como disse o Celso de Mello, rotulado imediatamente, porque ou deve ser gay, ou é gay enrustido, ou está defendendo isso com algum interesse. Normalmente a pessoa que defende gay é já rotulado como gay também, ou como simpatizante da causa por ser uma pessoa promíscua. Repare que existe uma máquina de destruir reputações daqueles que, digamos assim, defendem os direitos dos gays. Um projeto para criminalizar a homofobia não passa no Congresso Nacional, porque a maioria absoluta dos deputados e senadores são absolutamente contra a criminalização da homofobia. Eles enrolam, porque, para não dizer que é contra, isso é muito comum na política, né? Para não desagradar a minoria, para não parecer que eles estão sendo conservadores e tal, então eles colocam, o projeto é apresentado, e aí começa a tramitação. E na tramitação, uma série de instrumentos são utilizados para que o projeto não tenha sua tramitação regular, ou seja, ele não passe pelo processo de votação e vá para a sanção presidencial. Não é só sobre criminalizar a homofobia que os parlamentares fazem isso, não. Eles fazem isso com um monte de outras coisas, porque só o que vai para a pauta de votação no Congresso é aquilo que os presidentes das casas, né, a mesa diretora decide que deve ser discutido e votado, e o que o colégio de líderes chega a acordo, né, de que deve ser aprovado. Sem essas instâncias, esses senhores do poder aprovarem, a coisa não anda. E aí, uma minoria, como gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, repare, não é a maioria, não. Não é a maioria do povo brasileiro que é gay, é a minoria. Mas essa minoria precisa ser reconhecida com direitos humanos, iguais, idênticos, similares aos que têm aqueles heterossexuais. Criminalizar a homofobia pode mudar muitos comportamentos no Brasil. E
não se sabe exatamente o que vai ser considerado crime. Porque um pastor que prega na igreja as determinações, o que está escrito no Velho Testamento, por exemplo, ele pode ser considerado homofóbico por condenar os gays. Repare que esse debate é ideológico, mas também é um debate religioso, porque envolve a liberdade de culto. A solução a ser apresentada pelo relator, ministro Celso de Mello, na próxima quarta-feira, pode ser um divisor de águas, uma mediação que garanta a liberdade de culto e a preservação dos valores tradicionais da igreja cristã, católica, protestante, espírita, mas também garanta aos gays, às lésbicas, aos bissexuais e transgêneros direitos que todos nós temos de sermos reconhecidos como seres humanos e não indivíduos diferentes, inferiores ou doentes. Essa perspectiva ainda prevalecerá na cultura brasileira e mundial durante muito tempo. Mas me parece que esse momento que estamos vivendo serve como um divisor de águas nessa discussão. Vamos aguardar o resultado final da votação em sede do Supremo Tribunal Federal, que é a instância superior, suprema, para decidir o que é e o que não é legal no Brasil. E criminalizar a homofobia pode ser o legado de Celso de Mello, que está em breve deixando o Supremo Tribunal Federal, mas que tem se dedicado aparentemente a esse tema com bastante afinco. Era o que eu tinha para hoje. Arquimedes de Castro falou, direto de Campina Grande. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro.